Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís Fernandes, professora da Método Inovar e conforme prometido, hoje, segunda-feira, iniciaremos os nossos estudos aqui neste canal. Lembrando que cada conteúdo disponibilizado, vocês poderão clicar no link da descrição do vídeo e fazer o download do PDF com tudo que foi apresentado na aula. Hoje iniciaremos com português, linguagem verbal e não verbal. É um assunto aparentemente fácil, porém, se não estiver bem memorizado, causa bastante confusão na hora de responder às provas. Vamos ter hoje iniciaremos com linguagem verbal e não verbal, mas vamos ter classes gramaticais, sintaxe, colocação pronominal, crase. Teremos aí bastante conteúdo de português que será disponibilizado toda segunda-feira. Segunda-feira é dia de português. Sem mais delongas, vamos estudar? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossos estudos. Começamos os nossos estudos com linguagem verbal e não verbal. Mas o que seria linguagem? É a maneira que nós comunicamos no nosso cotidiano, na nossa vida profissional. Nós precisamos transmitir mensagens. Na verdade, se pararmos para pensar, o tempo todo estamos passando comunicados, mensagens. E a linguagem, ela é os mecanismos, que nós utilizamos para transmitir tais mensagens. E temos a linguagem não verbal, verbal e a mista, que eu vou anotar depois, que não deu para escrever na lousa. Então, a linguagem não verbal é quando nós transmitimos um recado, uma mensagem, por meio de imagens. Por exemplo, placas de trânsito. A placa de trânsito, ela até pode ter, por exemplo, a de pare. Ela tem escrito embaixo pare, mas ao olharmos para uma placa de trânsito e ver aquela imagem, nós já sabemos o que ela transmite, a imagem de pare. Eu vou ver aquela imagem, eu já identifico que eu devo parar. Eu tenho que parar, mesmo porque se eu não entender aquela mensagem que está sendo transmitida, imagine como seria o trânsito, acidente atrás de acidente. Então, ela é eficaz, ela transmite a mensagem sem palavras, sem escrita, né? Quando tem aquela placa de proibido estacionar, às vezes só tem a imagem, mas eu sei que eu não posso estacionar naquele local porque eu vou levar uma multa. É uma mensagem não verbal. Todos entendem, todos sabem que aquela imagem está querendo transmitir a mensagem de que eu não posso estacionar naquele local. Aí tem não estacionar e parar, que é muito pior, né? Porque só de eu parar naquele local, eu já estou sujeita a levar uma multa. E todos sabem disso. Ao visualizar aquela imagem, eu já sei, através da imagem, o que eu devo fazer, né? Outro exemplo, a imagem de silêncio. Em hospitais é muito comum. Às vezes não tem a escrita, só tem uma imagem de uma pessoa fazendo isso. Mas é uma imagem, mas transmite um recado. Transmite o recado de que todos precisam estar em silêncio. Ao visualizar aquela imagem de uma pessoa assim, com o dedo
por exemplo, é o mesmo que ela estivesse fazendo shh. Eu já identifico que aquela imagem transmite a mensagem de que eu devo ficar em silêncio. Claro que tem algumas pessoas que olham a imagem, identificam que precisam ficar em silêncio, porém continuam conversando, fazendo barulho. Mas aí já não é problema da placa, né? É uma questão de educação mesmo. Mas todos, ao olhar aquela placa de silêncio, sabem o que deve fazer. Então, estas são linguagens, são mecanismos que utilizamos para transmitir recados, mensagens. E se a mensagem é feita através de imagens, eu estou utilizando da linguagem não verbal. E temos também a linguagem verbal. Verbal, verbo, falar. Verbal quer dizer falar, falar, do verbo. A linguagem verbal é quando nós transmitimos a mensagem através da escrita. Não tenho mais uma imagem para transmitir um comunicado, um recado, uma mensagem. Ela é feita por meio de escrita. Um exemplo da linguagem verbal são textos, cartas, entrevistas, as leis. Para seguir na mesma linha de raciocínio que nós estamos utilizando, que nós utilizamos na mensagem não verbal, quando eu disse da placa de pare, não estacione. Uma lei, as leis, elas são escritas, né? E através daquela escrita, eu sei como eu devo me comportar em determinadas situações. Não tem a imagem me mostrando, me informando como eu devo agir. Mas através da escrita das leis, eu recebo um comunicado. Eu tenho ali um parâmetro, eu tenho as normas escritas de como eu devo agir, né? Então, sendo assim, quando a comunicação é feita através da escrita, nós estamos utilizando a linguagem verbal. Entrevistas. Mas entrevistas, tem a entrevista que eu converso e a outra pessoa eu pergunto, a outra pessoa responde. Porém, você está fazendo este ato através da escrita. Você não começa, mesmo que tenha a entrevista frente a frente, pessoalmente, mas você nunca vai começar uma entrevista sem se programar, sem fazer um rascunho do que deve perguntar. A pessoa responde, você vai escrever também. E então é feito através da escrita, da fala, da palavra. Porque querendo ou não, a palavra, o que falamos, é um fonema, né? Que representado graficamente através da escrita, né? Se eu falo, fiquem em silêncio, eu estou falando, fiquem em silêncio. Mas como que eu represento graficamente esta mensagem, fiquem em silêncio? Eu escrevo em silêncio. Silêncio. Então, é uma linguagem verbal. Eu estou falando, eu estou representando, eu estou escrevendo, é feita através da escrita. Então, linguagem não verbal, eu transmito a mensagem através de imagens. Linguagem verbal é feita através da escrita. A linguagem mista é a junção das duas linguagens, verbal e não verbal. Ou seja, é quando eu utilizo a linguagem verbal, né, a escrita,
E também a não verbal, que é a imagem para transmitir uma mensagem, um recado, um comunicado, né? Por exemplo, histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos trata-se de uma linguagem mista. Por quê? Em determinado quadrinho, eu tenho o desenho e a fala dos personagens. Tem o quadrinho com o desenho, a ação que eles estão praticando, para eu visualizar o que eles estão fazendo no momento da fala. E também tem a fala, para eu ler e entender o que eles estão falando ao praticar aquela ação. Então, eu junto a linguagem verbal, que seria a fala dos personagens, e também a linguagem não verbal, que é o desenho do... Então, vamos responder algumas questões retiradas de prova de concurso público de português, da disciplina de português, para podermos entender, verificar juntos como que a banca elabora suas questões, como que devemos raciocinar no momento de responder. Esta questão foi retirada de uma prova para o cargo de assistente administrativo da banca Fundação Carlos Chagas. Trata-se de uma questão de linguagem verbal e não verbal. Aqui nós temos uma tirinha, né, com a mãe e a filhinha. A menina pergunta: mãe, o que é meio ambiente? A mãe responde: é tudo que nos cerca e que precisamos para sobreviver, filha. Os rios, oceanos, árvores, animais, enfim, tudo que a terra nos oferece como uma verdadeira mãe. Aí a menina diz: mãe é mãe. Quando eu digo, narro para vocês, a mãe disse, a menina disse, eu consigo visualizar porque eu tenho o desenho com os balõezinhos mostrando quem está falando, qual é a fala de cada pessoa. E eu também consigo ver que elas estão sentadas no sofá da casa delas. Então vamos ver o que a pergunta quer que nós tenhamos entendido. Acerca da tirinha, texto 1, é correto afirmar que a. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. B. Apenas a linguagem verbal é o elemento principal para seu entendimento. C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para sua compreensão. D. A sequência cronológica apresentada nos quadrinhos não influencia no entendimento da tirinha. E. A linguagem verbal dificulta o entendimento da ideia central da tirinha. Então, aqui nós, como eu disse no início, quando eu acabei de ler a tirinha, o desenho, né, ajuda a nós identificarmos o que está acontecendo, quem está falando, porque eu consigo visualizar o balão em cada fala, da fala de cada personagem. Eu consigo ver que as duas, a mãe e a filha, estão sentadas no sofá, na própria casa. Então, ao ler, né, a linguagem, no caso, verbal, eu consigo visualizar o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, se eu tivesse somente a linguagem não verbal, eu poderia deduzir várias coisas que pudessem estar acontecendo ali. Porque é uma mãe e uma filha sentada no sofá, elas podem estar conversando de N situações, mas com a linguagem verbal eu sei que elas estão falando do meio ambiente. Só que a não verbal colabora para a minha compreensão, porque, como eu disse, eu consigo visualizar o que está acontecendo
na história, porque não está sendo narrado, né? Por exemplo, a mãe está sentada no sofá, não tem essa informação na escrita, na linguagem verbal. Então, a linguagem não verbal veio para colaborar para a minha compreensão, que eu consigo visualizar direitinho o que está acontecendo. Esta questão também é sobre linguagem verbal e não verbal, e foi retirada de uma prova de concurso público para agente fiscal. Vamos lá? Na comunicação, o uso da linguagem não verbal se dá, entre outros, por meio de gestos, posturas, expressões faciais, tom de voz e do silêncio. Então, aqui, ó, está certo. Como nós vimos, a linguagem não verbal ela é através de gestos, né? Quando nós estamos no farol que o guarda está fazendo gestos, nós sabemos o que é para fazer somente com o gesto do guarda, com o apito. Nós sabemos também, quem é motorista sabe o que significa cada tipo de apito do guarda. Então, ali ele não falou nada, ele apitou, né? E conseguiu fazer com que os motoristas entendam o que está acontecendo, né? É a postura também de uma pessoa, se ela estiver fazendo gesto, dependendo da postura dela, nós conseguimos saber, né? Identificar o que é para fazer. As expressões faciais também, trata-se de uma linguagem não verbal, porque às vezes nós estamos conversando com uma pessoa e se ela não gostou do que nós falamos, ela não precisa falar nada, não precisa dizer nada. O semblante, a expressão facial da pessoa já demonstra que ela não gostou. Na hora já fecha a cara e a gente já entende que não falamos nada que a agradou, né? O tom de voz. Aqui, ó, a banca colocou o tom de voz e provavelmente muitas pessoas se confundiram e colocaram errado. Por quê? Quando nós ouvimos o tom de voz, nós já imaginamos o quê? Já vem em mente a linguagem verbal. Porque o tom de voz a gente imagina que a pessoa está falando, porém, ela também pode demonstrar o seu querer, né, a sua mensagem, transmitir sua mensagem pelo tom de voz, mas sem pronunciar, sem o verbo, né, sem a palavra. Porque a palavra são signos que saem da nossa boca e formam palavras de entendimento total. Agora, se a pessoa estiver soltando um grito, gritando, grunhindo, fazendo sons que não dá para entender a fala, não é uma pronúncia do nosso vocabulário, ela está se utilizando da linguagem não verbal através de um som que está saindo da tua boca, mas que automaticamente não trata-se do verbo, da palavra. Então, coloque em mente sempre linguagem não verbal, todos esses que nós acabamos de ler, e a verbal, lembre sempre, associe sempre ao verbo. O verbo é o quê? Verbo é a palavra. Sinônimo de verbo é a palavra. Então, tem que haver a palavra, tem que haver o verbo para ser linguagem verbal. Então, aqui, ó, não caiam nessa. Tom de voz, sim, né? Dá para expressar não verbalmente com tom de voz, porque se eu estiver grunhindo ou fazendo qualquer som que não seja palavra, eu vou estar usando a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é qualquer tipo de forma que você usa para falar, para poder transmitir uma mensagem. Então, se eu estou usando de grunhidos, de gritos sem sentidos para transmitir uma mensagem, então eu estou me utilizando da linguagem não verbal. E o silêncio também, né? Quando eu estou fazendo mímica, eu não estou fazendo barulho, né? Eu não estou, então o silêncio também, né? Desenhos, ó, aqui nós temos a placa, né, de pare. O semáforo também é uma linguagem não verbal, porque aqui, ó, eu sei que o verdinho é para eu seguir. Ó, vamos ver de novo.
Se estiver vermelho, eu devo parar. Então, é uma mensagem que está sendo transmitida. Aqui veio para o amarelinho e logo veio para o verde. Então, eu posso prosseguir. Então, não foi dito uma palavra, mas eu sei o sentido do semáforo. Eu sei que o vermelho é para eu parar, o amarelo é para eu ficar em alerta, porque automaticamente vai ter uma mudança e eu vou poder seguir. Então, verde, sigo em frente, posso ir. Então, eu entendo a mensagem sem automaticamente ouvir uma palavra, ouvir um verbo. Aqui também é linguagem verbal e não verbal. Foi para uma prova de concurso público de auxiliar administrativo. Vamos lá? Assinale as assertivas sobre comunicação verbal e não verbal e assinale a alternativa correta. 1. A comunicação verbal compreende qualquer forma de expressão falada ou escrita. Aqui está correto, como eu disse. Tem que ter a fala, tem que ter a palavra, né? Tem que ter entendimento. Então, se eu conseguir falar alguma coisa, é a comunicação verbal. Agora também, se eu começar a gritar, grunhir, né? Não trata-se de uma linguagem verbal, porque não está saindo nada de que eu possa entender que seja palavra, mas se eu estiver falando ou escrevendo, é uma comunicação verbal. A comunicação não verbal é realizada por meio de linguagem corporal, de gestos, posturas, expressões faciais, contato visual, entre outros. Sim, acabamos de conversar sobre isso. 3. São alguns exemplos da comunicação não verbal. A não verbal: imagens, símbolos, luzes, e-mails, mímicas e tom de voz. Aqui, ó, também tem uma pecadinha, porque só temos aqui, ó, um desses tipos de exemplos que não trata-se da comunicação não verbal, que é, ó, e-mails, porque imagens, sim, aquela placa com desenho pare, trata-se de uma imagem e nós, ao visualizarmos o desenho, a imagem, nós já sabemos o que é para fazer, uma imagem. Símbolos também, né? Luzes, um exemplo de comunicação não verbal através de luzes é o semáforo, como eu disse, a luz liga e nós já sabemos se é para seguir, parar ou ficar em alerta. Mímicas, sim, como eu disse, vai fazendo movimentos para que a pessoa consiga te entender. Tom de voz, é o que eu disse, grunhidos, que não está falando nada, mas está gemendo. Uma pessoa que está acamada, um outro exemplo que eu vou dar para vocês, ela está acamada, ela está com febre, ela começa a gemer. Ela está falando alguma coisa? Não está falando nada, mas principalmente mãe que tem sexto sentido e que tem muito amor, né, pelo seu filho, ao ver uma criança gemendo ali, sabe que a criança não está muito bem, está deitada, está meio acamada, está meio doentinha, com gripe. Ao ver uma criança dormindo, se ela está dormindo, ela não está falando nada. Ao ver uma criança dormindo e gemendo, a mãe na hora vai falar: meu Deus, deixa eu pegar o termômetro para ver se meu filho não está com febre. Então, os gemidos daquela criança, ela nem chega perto, ela já vai correndo para pegar o termômetro, porque com aqueles gemidos, o tom de voz daquela criança, ela já sente, ela já sabe, já vem a informação até ela de que a criança está com febre. Não foi uma informação que a mãe recebeu? A criança não falou nada, porque ela estava até dormindo e gemendo de febre. Entende? A criança está dormindo, está bem, começa a gritar coisas sem sentidos, ela está dormindo, ela não está falando nada inconscientemente. A mãe já logo entende a mensagem de que a criança está tendo um pesadelo, mas a criança não falou para ela, ela ainda não acordou para contar: mamãe, eu tive um pesadelo horrível, eu sonhei com um monstro. Mas a mãe já sabe, já
transmitiu aqueles gritos da criança dormindo, transmitiu, com o tom de voz daquela criança, transmitiu a mensagem de que a criança está tendo um pesadelo. Então, essa questão de tom de voz, as bancas usam para confundir, porque, como vimos aqui, comunicação verbal compreende qualquer forma de expressão falada ou escrita, mas quando a pessoa está grunhindo, gemendo, gritando coisas sem sentido, ela não está falando, ela está transmitindo sons com tons de voz que a outra pessoa entende a mensagem, mas a outra pessoa entendeu a mensagem, como eu dei o exemplo da mãe, não porque foi falado para ela a mensagem, mas sim porque o tom de voz já transmitiu, o tom de voz do gemido da criança já transmitiu a mensagem para ela. Né? A mesma coisa a enfermeira. A mãe tem esse sentido, mas a enfermeira também, ela sabe que uma pessoa com febre pode apresentar esses sintomas, ela vê um paciente gemendo, a enfermeira já deduz que pode estar com febre. Vamos lá. Uma comunicação verbal deve ser simples, clara e objetiva, facilitando a compreensão do receptor. Esse aqui eu não preciso dizer muita coisa, que obviamente que sim, né? Não vamos... como que uma pessoa vai começar a falar palavras desconexas, sem sentidos, a outra pessoa não vai entender nada, né? Não é possível utilizar a comunicação verbal e a não verbal simultaneamente. Essa aqui, a pergunta anterior já quebra essa, né? Porque nós vimos lá na tirinha, na história em quadrinhos, que a utilização das duas linguagens facilitou o entendimento da mensagem que seria demonstrada naquela tirinha. Então, aqui, A1, A2... e a 4 estão corretas. Terminamos mais esta aula. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nadinha. E não esqueçam de fazer o download do material em PDF com o conteúdo desta aula. Beijos!